Bem, senhores, vamos aqui a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E neste faremos o comentário dessas três questões. O ideal é que você dê uma paradinha no carregue do seu vídeo e tente executá-las. Senhores, vamos à primeira. Em 3 cruzamentos semaforizados de uma cidade, foram observados durante um mesmo mês, os seguintes números de acidentes de trânsito: 2, 4 e 6. Qual o valor da média harmônica do número mensal de acidentes nesse cruzamento? Vamos utilizar arredondamento com 2 decimais. Temos aqui então, senhores, as alternativas. Bom, para dar uma lembradinha, o que vem ser a média harmônica, senhores? Calculamos a média harmônica de n números, ou n elementos de um conjunto, no nosso caso são 3, fazendo ou tomando a divisão desse valor, ou desse número de elementos, dividido pela inversão, pela soma das inversões dos respectivos elementos. Ou seja, no nosso caso, vamos ficar então com 3, que é o número deles, sobre o dividido pela inversão do 2, que é 1/2, do 4, que é 1/4, e do 6, que é 1/6. Senhores, dando uma arrumadinha aqui nesse denominador, ou seja, fazendo o mínimo, ficamos com o denominador valendo 12, e operando aqui, senhores, 12 por 2 dá 6 vezes 1, 6, 12 por 4 é 3 vezes 1, 3, e 12 dividido por 6 dá 1. E 2 dividido por 6 dá 2, e 2 vezes 1, 2. Então, senhores, arrumando aqui essa fraçãozinha denominador, ficamos a depender de 3 dividido por 11 dozeavos. Senhores, dividir fração para chegar à média harmônica. Então, ficamos a depender de 3 vezes a inversão do 11 dozeavos, que é 12 sobre 11. Senhores, ficamos a depender, então, de 36, que é o 3 vezes 12 divididos por 11. Executando essa divisão conforme a citação no enunciado do problema, nós ficamos com aproximação a 3,27 centésimos. E no caso, a opção correta do problema, senhores, é a B. Então, gente, aí uma lembradinha de como você tira ou faz a média harmônica. Senhores, vamos aqui a um diagrama, um problema de diagramas. No encontro para a escolha dos gremistas de uma escola, existem 42 meninas, 24 crianças ruivas, 13 meninos não ruivos e 9 meninas ruivas. Pergunta-se: quantas crianças estão presentes nesse encontro, no Grêmio, e quantas crianças são meninas ou são ruivos? Então, senhores, vamos fazer aqui o detalhe. Nós temos, em termos das meninas, nós temos 42 meninas e 9 dentre elas são ruivas. Então, o número de meninas são 42 e 9 ruivas. Senhores, vamos para os meninos. Para chegarmos a alguma coisa aos meninos, nós temos das 24 crianças ruivos, 24 crianças são ruivas. Como 9 meninas são ruivas, o número de meninos ruivos será 24 menos o 9, que é o 15. E para chegarmos então ao número de meninos não ruivos, nós temos já aqui citado no enunciado do problema, 13 meninos não ruivos. Bem, senhores, então, para concluirmos as perguntas, podemos fazer aqui o seguinte diagrama. Vamos considerar esse retângulo em branco como sendo o retângulo para as crianças ruivas. Aqui à esquerda nós temos o diagrama das meninas. A parte do círculo externa vamos considerar as meninas não ruivas. A parte de interseção com o retângulo virá a ser as meninas ruivas. Da mesma maneira, senhores, o círculo dos meninos, a parte interna com retângulo, círculo com retângulo, vem ser os meninos ruivos, e a externa desse retângulo em branco será os meninos não ruivos. Então, gente, colocando esses valores no referido diagrama, nós temos meninas ruivas, 9. Meninas
que não são ruivas, nós já temos 9 meninas. Então, senhores, 42 menos 9 vai nos dar 33, que é o número das meninas não ruivas. Senhores, em relação aos meninos, nós temos em número de 15 meninos que são ruivos e temos um total de 13 meninos não ruivos. Bem, senhores, esse é o nosso diagrama conforme esses dados acima. Vamos às perguntinhas. A primeira dela, quantas crianças estão presentes no encontro? Senhores, para chegarmos ao número de crianças do encontro, é só a gente tomar ou somar, adicionar esses 4 dados, que são dos meninos e meninas ruivos e não ruivas, chegamos a 70. Agora, quantas crianças são meninas? São meninas ou, união, são ruivos. Então, senhores, aqui vai entrar na história as meninas ruivas e não, e os meninos ruivos. Chegando, então, senhores, a um total de 57. Gente, vamos aqui a uma questão sobre a área do Enem, de provas do Enem anterior. Uma empresa precisa comprar uma tampa para o seu reservatório que tem a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostrado na figura. Nós precisamos arranjar essa tampa para esse cone circular reto. Considere que a base do reservatório tem um raio R igual a 2 raiz quadrada 3, é o raio, metros, e sua lateral faça um ângulo de 60 graus com o solo. Se a altura do reservatório é de 12 metros, a tampa a ser comprada deverá cobrir uma área de... Então, senhores, ele está interessado na área dessa tampa. Vamos fazer, então, o seguinte, tomando aqui os dados do problema, que é a base do reservatório e o ângulo que ela forma com o solo, e também bem como a altura, né? Ou seja, a distância entre as duas tampas, digamos assim, nós podemos fazer o seguinte, para a gente calcular, digamos, a área desse círculo, nós vamos ter que calcular o raio desse círculo, que em outras palavras é o raio da tampa. Então, senhores, conforme os dados do problema, nós temos aqui o raio da base, que é o 2 raiz quadrada de 3, e aqui, digamos, a condição de 60 graus, que é o ângulo que a base, digamos, forma com o piso, e aqui nós vamos batalhar pelo raio dessa tampa, digamos. Já temos 2 raiz quadrada de 3 e a parte AB vamos denominá-la de x. Senhores, para melhorar aqui um pouco o raciocínio, vamos considerar aqui no caso o nosso triângulo retângulo, por sinal em ABC, e já temos o que aqui, ó, senhores? Se esse aqui é um ângulo de 60 graus, nas duas paralelas, pelo teorema de Tales, a condição dos ângulos alternos internos, eles são congruentes ou são iguais. Então, para a gente chegar ao valor de x, para chegarmos finalmente ao raio, vamos aplicar quem, senhores? A tangente de 60 graus, que é o cateto oposto, que é o 12, sobre o cateto adjacente, que é o x no nosso triângulo retângulo AB. Senhores, assim sendo feito, o nosso 60 graus não dá a tangente de 60, a raiz quadrada de 3 é, no caso, a tangente de 60, e, senhores, aplicando aqui o valor do x e calculando a sua racionalização, ficamos com o nosso x valendo 4 raiz quadrada 3. Para então chegarmos ao raio, ficamos com 2 raiz quadrada 3 mais o valor do x, que é o 4 raiz quadrada 3, chegamos a 6 raiz quadrada 3 metros, o raio da tampa. Para chegarmos então, senhores, à área da tampa, é nada mais, nada menos a área do círculo, que é πr ao quadrado, que ele está valendo, então, o R, no caso, é o 6 raiz quadrada 3. Senhores, dá o 36 vezes 3, e π vezes, no caso, 108, nos dá os 108 π metros quadrados, que em termos de alternativas é a alternativa B. Senhores, vamos aqui a um probleminha. Sabe-se que 3 melancias valem 21 cajus, 7 cajus valem 15 laranjas, 18 laranjas valem 6 mangas e que 10 mangas custam 10 reais. Calcular o preço de uma melancia. Senhores, vamos começar a denominar o preço dessa uma melancia de X. Vamos tomar os dados lá de cima. 3 melancias valem 21 cajus, 7 cajus valem 15 laranjas,
18 laranja vale 5 mangas e 10 mangas é o R$10. Senhores, para a gente fazer esse tipo de problema, como fazemos? Vamos multiplicar essa coluna da esquerda e a coluna da direita na igualdade. Então, sendo feito isso, ficamos com x vezes o 3m vezes o 7m, 18 vezes o 18m vezes o 10m, valendo o produto de 1m vezes o 21c vezes o 15l, 6m e vezes o 10. Que esse m, l, c, etc., são os valores conforme citado. Então, senhores, aqui dá para a gente fazer as simplificações em m, em c, em l e em m, e ficamos a depender de 3x vezes 3, 7 vezes 8 vezes o 10, e o segundo membro 1, 21 vezes 21, 15, 6 e o 10. Senhores, assim sendo feito, ficamos com 370x igual a 18.900, tirando o valor de x, senhores, concluímos que se x é o valor de uma melancia, a melancia vale ou equivale a R$5. Valeu, senhores, bons estudos, até a próxima.